Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. No oferecimento de Peregrinos, Viagens e Tiquira Turismo, peregrinação para todos, entra no ar mais uma edição do Por Dentro do Assunto, com produção de Donizete Eugênio, apresentação de Carlos Sena e Padre Ednei Evaldo Batista. Bom dia, Padre, seja bem-vindo mais uma vez para ajudar o povo de Deus a caminhar mais e melhor na fé. Bom dia, Deus o abençoe a todos os nossos ouvintes também, com os quais nós vamos fazer mais uma sessão, uma edição do nosso Por Dentro do Assunto. E viu a sensibilidade, né? Segurei, né? Obrigado. O padre tá desde cedo, correndo pra lá e pra cá, aí tá até bocejando, então a gente segura um pouquinho pra falar aqui, senão ele ia falar bom dia a todos e por aí vai. Brincadeira à parte, eu sabe o carinho e o respeito que tenho por com ti. Certeza. Então a amizade permite brincadeiras leves, logicamente. Sim. E o povo de Deus que vai ligar daqui a pouco, 3954-3010, 3954-3011, para participar ao vivo e fazer a sua pergunta. Segura as pontas, já já você começa a participar conosco. E também pelo WhatsApp, 981287625, começa com hashtag Por Dentro. E aí, faça a sua pergunta. Antes, o tema para a reflexão. Continuamos falando de símbolos na liturgia, na vida da igreja, e hoje o símbolo que eu trago é a menorá. Talvez não seja um termo muito conhecido de todos, porque não é muito comum também usarmos este termo, né, referente a este objeto. Nem todas as igrejas têm a menorá, mas algumas sim, ou pelo menos em algum lugar, na televisão, em alguma igreja fora, ou mesmo em algum livro, alguém já viu. A menorá é um candelabro judeu, chamado candelabro de 7 braços. Ou castiçal também, né? Candelabro, castiçal, né? Sim. Onde se colocam 7 velas ou 7 lâmpadas. Os judeus, então, portanto, é que tem o candelabro de 7 braços, normalmente nas suas casas, e também no templo de Jerusalém havia, num determinado lugar, este candelabro. Ele tem 7 braços, né, os 7 lugares para 7 lâmpadas, 7 luzes. O 7 é um número bíblico, que significa plenitude, totalidade. Então o candelabro de 7 braços, ele expressa a plenitude da luz de Deus que brilha sobre nós. Mas também é um convite para expressar a plenitude da nossa fé, né, a totalidade da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Ele tem um formato que lembra uma árvore. Pense na araucária, né, aquela árvore que é própria aqui do nosso país, das regiões frias, né, o pé de pinhão, como a gente pode dizer mais fácil. Os galhos dessa árvore, eles são bem simétricos. Então o candelabro de 7 braços lembra um pouco a árvore da araucária. E este número 7, já disse, representa a totalidade. Árvore da vida, porque para o judeu, né, a árvore ela é um símbolo forte de vitalidade, que produz flores, que produz folhas, frutos, é um símbolo forte de vida. Então aquele candelabro de 7 braços é o símbolo da árvore da vida, pela qual Deus nos comunica a sua vida, dá os seus frutos, os frutos do seu amor. Normalmente, para nós cristãos, na onde há o candelabro de 7 braços, é colocado junto da mesa da palavra, não junto do altar, para indicar que é na palavra de Deus que nós encontramos a plenitude da luz. Ele é grande, feito de ferro, de metal, né? Mas pode ser feito também de madeira. E nós colocamos 7 velas, então, sobre este candelabro de 7 braços, que tem o nome de menorá. As 7 velas também representam os grandes ideais do povo judeu, do povo de Deus.
e que nós podemos traduzir para os ideais nossos de cristãos. Então, de forma bem ampla, este objeto ele tem vários significados, ele é muito bonito, e embora seja uma realidade judaica, mas como o judaísmo está nas origens do cristianismo, nós adotamos muitos costumes, muitos símbolos judeus. Também a menorá, ela faz parte da simbologia cristã tomada do judaísmo. Então algumas igrejas têm, na minha paróquia, por exemplo, nós temos a menorá, que nós colocamos em dias festivos, diante da mesa da palavra, dias especiais, ela é colocada então no presbitério. Então está aí o símbolo da menorá. Menorá, então, 7 braços para significar a totalidade de Deus. Da luz de Deus, luz de Deus que nos ilumina, que nos conduz. Como nós, católicos, apostólicos romanos, a gente usa esse objeto de origem judaica, não interfere em nada na nossa vida, por ser de origem judaica, podemos dizer. Não, exatamente. Estou dizendo que nós adotamos vários símbolos do judaísmo. O pão ázimo que nós usamos na Eucaristia, Sim. ele veio do judaísmo. O vinho usado na Eucaristia veio do judaísmo, né? E as palmas que nós usamos como símbolo de vitória, de aclamação, vem do judaísmo. E assim outras coisas também que nós fazemos têm a sua origem e depois ganham um novo significado cristão. Mas não tem nenhum problema. E nós temos que quebrar esta mentalidade de que o que não é cristão não é bom. Não, tem muita coisa que não é cristã e que é ótima e que poderia muito bem ser usada por nós, mas claro, com um sentido cristão, não com o mesmo sentido que tem para a outra religião, por exemplo. Um dos exemplos que o senhor deu, o pão ázimo, posso sugerir para as próximas edições de falar um pouco do pão ázimo também para a gente. Sim, podemos falar. Que aliás é bom também, né? Ok. É muito bom. Povo de Deus, participa agora. Eu vi que tem alguém lá da cidade de Simpatia, Caçapava, a Sheila, que ligou pra gente para fazer a sua pergunta. Ainda tá aí, Sheila? Bom dia. Bom dia. Ah, sim, por favor, fique à vontade e pergunte ao padre. A bênção, Padre Dinei. Deus a abençoe. Padre Dinei, Sim. o seguinte, eu já fui mãe, minha filha ela tem 16 anos. Há 16 anos eu não evito mais filhos. Eu não evito filhos, vou no médico periodicamente, enfim, para ver se estava o problema comigo ou com meu marido. Não existe nenhum problema. Sim. Já fui, acho que em 4 médicos para tirar dúvidas. Sim. Esse mês atrasou minha menstruação um certo tempo e eu fiquei muito feliz. E eu falei assim, nossa, agora eu acho que Deus me abençoou. Só que eu fiquei menstruada. Sei. Então, eu entrego tudo para Deus. Sim. Eu peço a direção de Deus, eu falo que seja a vontade do Pai. Sim. E quando isso acontece, eu fico assim muito decepcionada e parece que a minha fé, ela se moraliza, sabe? Eu não sei se eu estou sendo egoísta ou se eu estou sendo uma mulher de pouca fé. Sei. Eu queria que o Senhor me desse uma orientação, porque a angústia, ela é muita, sabe? E eu queria ser mãe novamente. Certo. Então eu queria que o Senhor me orientasse. Entendi. Tá bom, Sheila. Obrigado pela sua participação. Olha, eu acho que diante das dificuldades que a vida nos apresenta e das respostas que nós acabamos dando a essas dificuldades, a gente não deve assim se preocupar em classificar, né? É egoísmo? É falta de fé? Não sei, é difícil dizer. Eu acho que é um misto de muita coisa. Mas eu gosto de pensar assim, que os grandes desafios que a vida nos apresenta devem ser tomados por nós como ocasião de vivermos o nosso comprometimento com Deus, com o Evangelho. Graças a Deus você é mãe, você já tem uma filha. A natureza sua talvez não esteja colaborando
para ter um novo filho, como é o seu desejo. E aí temos que respeitar um ritmo da natureza. De qualquer forma, eu daria uma dica que me parece que pode ser um indicativo também. Como já foi constatado pela medicina que não há um problema, vamos dizer, fisiológico, pode ser que seja de ordem psicológica. A gente conhece vários casos de mulheres que não engravidavam e não havia impedimento para isso, mas que, uma vez adotando uma criança, depois engravidaram. E aí isso faz pensar que talvez a dificuldade para engravidar fosse de ordem psicológica. Não como algo que a pessoa quer, que a pessoa sabe, determina, não. Algo inconsciente. Então, quem sabe, uma conversa, uma orientação com um psicólogo ou psicóloga poderia trazer uma tranquilidade nesse campo e aí facilitar a realização desse projeto seu de engravidar. Mas além disso, eu acho que precisa se colocar diante de Deus com confiança. Não no sentido de que Deus vai fazer o que você quer, no sentido de que Ele deve fazer aquilo que Ele achar melhor. Se for da vontade dEle para a sua vida, para uma maior alegria você tem um outro filho, que assim aconteça e quando acontecer estará bom. Se não for, que você fique tranquila também, que não fique angustiada, sofrendo, né? Mas eu acho que precisa acalmar, talvez até essa própria ansiedade sua para engravidar e não conseguir é que está fazendo com que não consiga. A gente sabe, por exemplo, que a ansiedade ela gera reações em nós, isso de ordem emocional. Aí eu não estou dizendo que necessariamente é na ordem fisiológica, mas de ordem emocional. Se eu estiver muito ansioso, eu até faço acontecer aquilo que eu tenho medo que aconteça, né? Eu fico pensando, por exemplo, que eu vou errar durante uma fala em público. E eu fico ansioso e dentro de mim acreditando que eu vou errar, e aí eu erro mesmo. A própria ansiedade leva a acontecer aquilo que eu não queria que acontecesse. Então pode ser que isso também se verifique nessa ordem. O desejo tão grande de engravidar dificulta que esse processo se realize. Então precisaria trabalhar essa ansiedade, mas diante de Deus colocar-se com muita confiança. Aquilo que Deus permite na nossa vida é sempre com sabedoria, sempre para o nosso bem. E pensar também que Deus não vai interferir diretamente nesse processo, porque já existe uma natureza preparada para isso. Rezar e pedir esta compreensão, esta visão, esta paciência é justo, mas não desejar que Deus diretamente interfira e faça acontecer aquilo que você deseja, porque aí Deus não é ordem, Ele respeita sempre a ordem do criado. Então as coisas vão acontecendo como expressão da vontade dele, com o consentimento e a permissão dele, mas não necessariamente com a intervenção direta dele. Aqui é preciso entender que há um caminho que ele estabeleceu e que deve ser respeitado, mas buscar na força dele, na graça dele, esta tranquilidade, esta serenidade, esta paz, seja diante da gravidez que pode vir ou que não pode vir. Isso é possível e eu creio que seja um caminho interessante a se fazer. Pode acontecer de o psicológico acabar atrapalhando o fisiológico, né? Então, aqui seria por isso, né, que é interessante que se procure uma ajuda psicológica, que talvez pode ser muito útil nesse campo. Sheila, de Caçapava, Cidade Simpatia, obrigado por sua participação, viu? Mais uma ligação aqui para a Rádio Mensagem no Por Dentro do Assunto do Jardim do Vale. Fala conosco a Adriana, bom dia. Bom dia. Fique à vontade, pergunte ao padre. Deus a abençoe. Padre, eu gostaria de saber assim, eu moro com o meu marido há 20 anos, sou casada no civil, certo, mas ele não quer casar na igreja. Sei. E quando eu vou à missa, eu sinto uma tristeza tão grande de não poder comungar. Entendi. Então, no caso, eu não poderia comungar mesmo? Em princípio não, porque não há uma
regularidade na união de vocês. O fato dele não querer casar-se na igreja precisa ser bem entendido. Pode ser que ele pense que o casar-se na igreja signifique todo aquele aparato que normalmente a gente tem num casamento. Convidados, fotos, tapete vermelho, flores, tudo aquilo. Então, precisaria mostrar para ele que pode ser feito de outra forma. Pode ser feito numa cerimônia muito simples, somente com a presença de vocês dois e de 2 testemunhas, né? Não precisa mais que isso, diante de um padre, de um diácono, até mesmo sem que ninguém saiba, não precisa fazer convite, não precisa fazer barulho. Então isso poderia ser dito a ele para que ele aceitasse melhor. E mesmo a preparação que é necessária fazer para isso, ela é simples, ela não é tão exigente. Mas se ele se negar a fazer, por exemplo, o encontro de santificação, pode-se criar um outro caminho de um casal da pastoral familiar, ir à casa, conversar com vocês, dar consciência disso, né? E ainda teria uma outra possibilidade que sempre deveria ser encaminhada pela paróquia onde vocês moram, né? Que é uma sanação na raiz. O que é isso? É um processo, é um procedimento jurídico, canônico, que quando não há impedimento para a união de 2 pessoas, quando não há interesse de uma parte, mas também não há negação nesse sentido, ou seja, ele não quer ir lá fazer, mas não se opõe, e a outra parte deseja para comungar, então vai-se ao padre, o padre vai pedir ao bispo, vai fazer um documento lá explicando toda essa situação, o bispo vai fazer um escrito lá e vai depois assinar, né, dizendo que, havendo uma união de fato e não havendo impedimento para ela, na raiz essa união está sacramentada, está abençoada por Deus. E isso permite então que a outra parte que deseja participe plenamente da Eucaristia, dos outros sacramentos. Isso não vai obrigar a outra parte a fazer nada, a ir na presença de ninguém, nada disso. Apenas ele tem que manifestar que ele tem consciência da coisa e que ele não se opõe. Por escrito ele vai dizer, sei o que isso significa, não me interessa, mas também não me oponho. Então pode-se fazer esse procedimento da chamada sanação na raiz. Tem alguns critérios para isso, mas eu creio que dentro do que você colocou, 20 anos seja possível. Então eu recomendo que procure o padre da sua paróquia, apresente a ele essa possibilidade. Se ele não estiver muito seguro, ele vai se informar com o chanceler da cúria, com algum canonista, e poderá encaminhar essa situação. A igreja sempre tem caminhos para que os seus filhos participem plenamente da sua vida. Então a pessoa deve procurar se submeter às orientações, e é claro que a outra parte precisa fazer o mínimo. Não vamos dizer que ele vai ter que fazer muita coisa, mas o mínimo, que seria manifestar que não se opõe a esse procedimento, e aí isso pode ser resolvido dessa forma. Obrigado, Adriana, do Jardim do Vale. A Maria Aparecida, do Panorama, fala conosco também no Por Dentro do Assunto. Bom dia, Maria. Bom dia. Fica à vontade, pergunte ao padre. Sua benção, padre. Deus a abençoe. Olha, padre, o senhor falou na semana passada sobre o terço, ou uma cruz que não tem o crucificado. Sei. Como que a gente pode usar? Eu tenho 2 terços que não tem o crucificado, né? É só a cruz. Eu posso continuar rezando o terço com ele? Olha, eu falei não do terço, eu falei da igreja. Falei que na igreja, para a celebração da missa, a cruz deve ter sempre a imagem do crucificado. Eu não disse que nos terços tem que ter para validade. A validade do terço não depende disso. Eu muitas vezes rezo o terço no dedo. Estou dentro do carro, estou rezando o terço e não dá para segurar o objeto, eu vou contando nos dedos. Eu me perco, padre. Não tem nenhum problema, certo? Às vezes dormindo, não vou dormir com o terço na mão, então eu vou rezando ali o terço, contando no dedo. Então não tem nenhum problema, pode rezar nesse terço, e se ele está abençoado, e mesmo que não tivesse abençoado, isso não invalida a sua oração. E deixo claro, quando eu falei que
A cruz deve ter sempre a imagem do crucificado nas igrejas, para a celebração da missa. Na minha casa eu posso ter uma cruz vazia lá, enfeitando o meu quarto, sei lá o que, enfeitando, lembrando, né, que eu sou cristão. Eu posso carregar uma cruzinha no pescoço de madeira sem o crucificado, isso não tem nenhum problema, continua sendo um símbolo religioso, um símbolo cristão que tem o seu valor, mas para a celebração da missa que deve ter a imagem do crucificado. Então fique bem claro isso. Obrigado, Maria, e do Panorama, por sua participação. E agora, algumas perguntas que nos vieram pelo WhatsApp, 981287625, e são inúmeras perguntas. A Marisa, do Nova Esperança, ela disse assim: Padre, tira uma dúvida, uma pessoa que morre adulta sem batismo, vai para o inferno, já que ela carrega o pecado original? Não, o pecado original não é o pecado que nos leva para o inferno. Uma pessoa que nasce e logo depois de nascer morre sem batizar, porque não deu tempo, enfim, não vai para o inferno de jeito nenhum. Deus não criou a gente para o inferno, Deus criou a gente para o céu. Um adulto que teve a oportunidade de ser batizado, podia ter procurado isso e não o fez, ele tem uma responsabilidade sobre a salvação dele. Ainda assim não dá para dizer que vai para o inferno, porque como Deus é misericordioso e conhece o coração daquela pessoa, ele saberá o porquê aquela pessoa não procurou o sacramento, porque ela não quis aderir à fé. Se realmente foi por uma negação, por uma rejeição, então ela vai responder por isso diante de Deus. Se foi por outro motivo, Deus saberá e na sua misericórdia acolherá a pessoa. Por isso a palavra de Deus ela é tão clara quando diz para a gente não julgar. É lógico que temos alguns elementos que nós podemos levar em conta para chegar a algumas conclusões. Mas quando se trata disso, não dá para dizer que morreu sem batizar, vai para o inferno. Não, seria muito absoluto da nossa parte dizer isso. Confiemos na misericórdia de Deus. Os porquês aquela pessoa não procurou o batismo, embora tenha tido possibilidade de fazê-lo, só Deus conhece, né? Agora, o caminho ordinário para a salvação é a recepção do batismo e a vivência do batismo. Só a recepção do batismo não resolve muita coisa, não. Mas a vivência do batismo, sim. A recepção é para uma vivência. Se não tiver vivência, até diria, não tem por que receber. Agora, se recebeu, tem que ter vivência. Porque não tendo vivência, só a marca do batismo não garante também salvação, né? A não ser que a pessoa viva uma vida reta, viva uma vida na verdade, no bem, seja um cristão, vamos dizer, anônimo, não se assume como gente de igreja, de participação. Mas não dá para dizer isso. Só Deus pode dar a última palavra, porque só Ele conhece as motivações que levam uma pessoa a agir assim. Obrigado, Marisa, do Nova Esperança, por sua pergunta pelo WhatsApp. A Ana do Morumbi pergunta também: Maria salva? Não, quem salva é Jesus Cristo. Está muito claro na Sagrada Escritura que o Salvador é Jesus Cristo. O nome Jesus significa Deus salva, Deus Salvador. Então ele é o intermediário único e perfeito e suficiente e necessário para que nós sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus Cristo. Então, dizer que Maria salva, em sentido estrito, não podemos. Agora, em sentido amplo, dizer como intercessora, como exemplo, que nos estimula a fazer um caminho de salvação, de fidelidade, de abertura a Deus, isso sim. Mas não só em relação a Maria, em relação a qualquer pessoa. Uma pessoa que dê um bom conselho para alguém, e esse alguém muda de vida a partir desse bom conselho, dirá, você me salvou. Mas, claro que não é uma salvação em sentido absoluto, em sentido relativo. Você me despertou para que eu vivesse uma vida nova. Então, a partir disso, eu posso dizer, estou salvo. Mas não é a salvação eterna. A salvação eterna só Jesus Cristo pode nos dar. Foi o sacrifício de Cristo na cruz e a ressurreição dele, a morte e a ressurreição,
que nos conquistaram esta vida plena junto de Deus. Então Maria também participa disso, ela foi salva. E é claro que, como alguém que já experimentou a salvação, ela brilha diante de nós como uma referência, como um modelo, como um estímulo, como um apoio, né? Alguém que já sabe pode ajudar o outro a aprender. Nesse sentido, sempre entre aspas, ela salva, ou seja, ela nos ajuda a ir pelo caminho da salvação. Mas em sentido estrito, sem Jesus Cristo não teria salvação. Então ele é, e só ele, o Salvador. Valeu, Ana, do Morumbi, por sua pergunta. Agora a Zélia do Estoril quer saber: qual o significado de fazer o sinal da cruz toda vez que passamos em frente a uma igreja, cemitério, algum funeral? Eu acho que é um sinal de fé, é um sinal de elevar o pensamento a Deus, de solicitar da parte de Deus a bênção, a graça que desejamos, mesmo que de forma muito rápida e de forma, diria, quase inconsciente, porque é quase natural para algumas pessoas, quando passam diante de uma igreja, fazer sobre si o sinal da cruz. Isso é um bom sinal, é um sinal de que ainda há um respeito, que ainda há uma compreensão que ali é um lugar diferente dos outros, né? Infelizmente, no mundo de hoje, nós temos muitas pessoas que não diferenciam o espaço sagrado dos outros espaços, chamados profanos. Veja, por exemplo, como as pessoas se vestem na igreja. Não todas, mas muitas, né? Ah, mas está muito calor. Então, vou de bermuda, vou de camiseta regata, vou de chinela de dedo, como se diz. Eu acho que a igreja não é lugar para a gente botar a melhor roupa, mas também não é lugar para botar uma roupa que não é adequada àquilo que ali se faz. Então isso revela o quê? Que eu não sei distinguir um espaço sagrado de um espaço profano. As pessoas que ainda têm essa prática de fazer o sinal da cruz nessas situações, eu acho que revelam que ainda distingue. Ali é um espaço sagrado, de respeito, onde eu capto, né, recebo, acolho, busco, encontro a presença, a graça divina. E eu quero isso para a minha vida, eu me submeto à autoridade de Deus. Eu acho que isso é bonito. Penso que o significado caminha por aí. É uma pequena oração, uma pequena elevação do pensamento e do coração a Deus que alguém faz por meio desse gesto. Muito obrigado, Zélia, do Estoril. E agora a próxima pergunta que veio para a gente pelo WhatsApp, padre, pediu para não ser identificado. Qual é o tempo ideal de duração de uma missa? É que na minha paróquia tem demorado muito, por volta de 2 horas ou 2 horas e 15. Pois é, esse é um problema difícil de resolver. Dizer simplesmente que há um tempo ideal, médio, não resolve alguns problemas, porque aí depende do bom senso. 1 hora é um tempo médio suficiente para uma missa? Sim. Mas é claro que não se pode aplicar esse princípio a todas as celebrações. Uma celebração festiva, no dia do padroeiro, na noite de Natal, não vai caber dentro de 1 hora exata. Também uma missa durante a semana, 7 horas da manhã, não precisa ter 1 hora exata. Pode ser menos, né? Então é um critério que não pode ser aplicado de forma absoluta. Mas o bom senso é que deve nortear. Uma missa que cabe n'1 hora, mas que chegue a 1h10, não está exagerada, ninguém vai ficar incomodado com isso. Agora, precisa ver o porquê está durando 2 horas. É sempre assim? E se é sempre assim, isso significa que... Qual é o problema? Está cantando muito? O padre está fazendo uma homilia muito longa? O padre está fazendo várias homilias durante a missa? Os comentários estão sendo muito longos? A oração da comunidade está sendo com muitas intenções? Ou é porque tem muitos avisos no final? Tem que estudar tudo isso, né? Eu acho que não é só pensar na missa pura e simplesmente, mas pensar o porquê. Agora, essa é uma questão a ser refletida pelo padre, juntamente com a equipe da pastoral litúrgica, com os grupos de canto, porque implica a participação de todos. Mas precisa ter bom senso. Mesmo na missa do domingo, a homilia que chegue a 15 minutos.
que já é bastante. Entre 10 e 15 é o ideal, né? Mas que chegue a 15 minutos. Eu penso que isso não vai tornar a missa longa para 2 horas, com todo o resto que vai se fazer. Mas o problema é que às vezes não é só homilia, pode ser muito canto, pode ser muita coisa que não tem necessidade de ser feita. Então é coisa de uma reflexão. Repito, dizer simplesmente que a média é 1 hora não resolve. Precisa olhar os porquês, a coisa está indo muito além disso. E a última pergunta que veio também pediu para não ser identificada. Lógico, não é a última pergunta, vamos parar até por aqui por causa do horário, padre. Nós acabamos de sair de uma comemoração que não é daqui do Brasil. A pergunta é: pecado participar da festa de Halloween? Não é pecado participar. Nós temos que pensar que tem coisas que não nos convêm, que não significam nada para nós e que não, por isso não devem ser acolhidas por nós. Mas não em nome do pecado, né? De repente eu não vou numa festa porque aquele ambiente de uma festa não me agrada, não me faz bem. Mas se eu fosse, eu não estaria pecando. Só que porque eu não quero me envolver com certos tipos de práticas, então eu não vou. Mas não temos que pensar sempre só no pecado. Mas não significa nada para nós, né? Nós não acreditamos em bruxas. Nós não temos nenhum tipo de comunicação, de relacionamento com bruxa, até porque não existem. Então por que eu vou fazer uma festa de Halloween nesse sentido, né? Tudo bem, se eu quero brincar um pouco com o folclore, então vamos brincar com o folclore da nossa terra, né? Qual é o folclore da nossa terra? São outras figuras. Não em senso religioso, nada disso. É questão de cultura, em questão de folclore mesmo. Então, nesse sentido, a gente pode, na escola, no meu tempo, a gente tinha a Semana do Folclore. Quais são as figuras do folclore? A mula sem cabeça, o Saci Pererê, né, o Boitatá, o Curupira, que são figuras do nosso folclore, mas que é muito claro, são mitos, não são realidades, não são divindades. Ao falar dessas figuras, eu não estou prestando culto ao demônio, a nada disso. Tenhamos isso claro também, né? Fazíamos lá teatro com essas figuras na escola, cantávamos música sobre isso. E isso não abalava a nossa fé, não prejudicava em nada a nossa fé. Nós tínhamos muito claro que isso era um outro departamento. Então, se a gente entende bem isso, né, e a gente procura fazer com esse sentido, não estamos pecando, não estamos ferindo a nossa fé, não estamos misturando as coisas. Agora, eu acho que Halloween é uma tradição americana, inglesa, porque é da experiência deles. Quem promove isso são as escolas de inglês, os professores de inglês. Não tem nada a ver com a fé, não abala a nossa fé, não fere a nossa fé, mas também não tem nada a ver com a nossa cultura, então eu acho que não tem por que valorizar isso, né? Mas a pergunta é pecado? Não é pecado. Mas, porém, para mim não significa nada, então eu não vou me envolver com isso. Padre Ednei, mais uma vez quero agradecer a sua força, a força que não é só sua, divide com a gente, para que a gente possa aprender a caminhar mais e melhor para esta edição que encerra agora nesse momento e que volta na quinta-feira que vem, às 11 horas da manhã. Se Deus quiser. Agradecemos de coração e conte com nossas orações e aproveitamos para abusar um pouquinho mais, pedindo a sua bênção sacerdotal. Tá muito bom. Só queria esclarecer assim, um pouquinho mais que a nossa fé ela tem que ser vivida com inteligência, né? Deus nos deu esse dom maravilhoso da fé, mas também o dom maravilhoso da inteligência. E as duas coisas devem caminhar juntas. Que às vezes a gente fala umas coisas que pode ser que tenha gente que não goste, né? E vai dizer, esse padre não tem fé. Não, eu tenho fé, mas a minha fé é uma fé esclarecida, é uma fé aberta, não é uma fé ingênua, não é uma fé fechada, radical, né? Que inclui, não que exclui. Eu quero crer e quero, na fé, acolher, olhar com positividade para outras coisas. Eu não quero crer e me fechar e achar que só o que eu penso e acredito é que vale e ver só o mal nas outras coisas. Isso nem Jesus fez, né?
Jesus nunca ficou condenando os outros, nunca ficou apontando o dedo para os outros. Ele valorizou o que tinha de bom nos outros, o que não servia, ele disse, deixemos de lado, mas não ficou batendo de frente. Infelizmente hoje tem muita gente que em nome da fé bate de frente, se torna agressivo, se torna radical. Isso não constrói nada. Isso até faz a gente às vezes sentir vergonha de dizer que certas pessoas são cristãs, porque são tão radicais mais do que o próprio evangelho. Então, vamos cuidar com isso. A inteligência deve temperar a nossa fé para a gente não falar absurdos que Deus não pensa, que a igreja não pensa, que Deus não quer e que não constrói boas relações. Então, minha maneira de expressar, ela vai nessa linha mais aberta, mas eu sei que tem gente que às vezes fica mordido com isso, porque não gosta de ouvir certas coisas, exatamente porque vive numa fé muito fechada, né, e não aberta, temperada com a inteligência. Mas que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine a caminhada de todos e nos ajude a sermos fiéis a Ele, com sabedoria, com inteligência, com abertura, para construir, para acolher, jamais para condenar, rejeitar ou dividir. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Deus o abençoe hoje e sempre continue abençoando, Padre. Amém. Para que permaneça com esta fé esclarecedora. Amém. Ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto. As perguntas que não foram respondidas, aguarde que durante as próximas edições vamos atendendo aos pouquinhos. Pode ficar tranquilo que a sua pergunta será apresentada ao Padre Ednei no Por Dentro do Assunto, que tem o oferecimento de Peregrinos Viagens e Itiquira Turismo, peregrinação para todos, com a apresentação de Carlos Sena, Padre Ednei Valdo Batista dando essa força tremenda para aprendermos mais e melhor. E produção de Donizete Eugênio, ficamos por aqui. Na sequência, Momento de Oração.